Essa não é uma semana para resistir ao novo, é uma semana para construir novas bases, soltar velhos medos e se colocar no mundo com verdade. Se você sente que é hora de mudar não só o caminho, mas o chão que você pisa, fica aqui comigo porque o céu vai te guiar. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e eu estou cansada de ver a astrologia sendo banalizada. Também trabalho com numerologia e oráculos e construí uma base sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho da eremita. E hoje eu tô aqui para te trazer essa profundidade através da análise astrológica das energias dessa semana. Vamos juntos atravessar essa semana de recomeços conscientes, tensões internas e de coragem real. Dia a dia o céu nos dá pistas e eu vou te ajudar a decifrar cada uma delas. E segunda-feira inaugura a semana com uma energia de recomeço. Mas aqui não se trata só de recomeçar, se trata de mudar a base sobre a qual recomeçamos. A semana começa em meio à reverberação da lua nova em Touro de domingo, que inaugurou um novo ciclo, só que esse novo ciclo foi inaugurado sobre forte tensão de controle, poder, disputas, porque no mapa da lua nova a gente teve uma oposição de Marte com Plutão. Se você não assistiu o vídeo das energias da semana passada, eu recomendo que você assista para entender todo esse rolê, porque o ambiente ainda carrega resquícios dessa instabilidade. Só que, em contrapartida, também oferece a possibilidade de real ruptura com padrões antigos. E hoje, a Lua em Touro forma aspectos decisivos para essa nova etapa. O primeiro deles é justamente essa conjunção com Urano, o planeta da mudança, no signo mais resistente do zodíaco, que é Touro. Então, é um chamado para renovar estruturas internas e externas. É um chamado para romper com valores antigos que nos aprisionam em zonas de conforto que não dá mais para sustentar. Nós estamos aprisionados no que é confortável, nós estamos aprisionados naquilo que é conhecido, nós estamos aprisionados em valores que foram passados para nós que de nada ressoam com a nossa alma, com o nosso verdadeiro mundo interior. Então chegou o momento de romper com isso. Aquilo que aparentemente é confortável, aquilo que aparentemente é seguro, é a prisão que impede a sua alma de se lançar no mundo. É a prisão que te impede de viver uma vida mais alinhada com seus verdadeiros desejos, com seus verdadeiros valores. É um momento de entender que não é mais possível buscar estabilidade naquilo que já provou ser a prisão da sua alma. É o momento da gente entender que precisamos abrir espaço na nossa vida para mais autenticidade, para mais leveza, para mais autonomia. E isso só é possível se a gente topa passar por esse momento de ruptura, onde tudo parece instável, onde o chão que a gente pisa parece ser tirado da gente, mas esse chão está sendo tirado da gente para que a gente use as nossas asas para voar, para alcançar o inalcançável, para alcançar aquilo que a nossa alma deseja. E não vamos esquecer que a gente está na temporada taurina, sobre qual a regência é justamente Vênus, que fala dos nossos verdadeiros desejos e valores, e nessa semana ela vai entrar em Áries, o signo da autonomia. Ela está saindo de um ciclo pisciano aí de dissolução, de finalização de ciclos, de romper com ilusões. Nós estamos num momento onde já estamos entendendo que estávamos vivendo uma vida de ilusões, uma vida que ensinaram a gente a viver, uma vida que a sociedade cobra que a gente vive, mas que nada tem a ver com os verdadeiros desejos da alma. E essa lua em touro, que fala justamente dessa segurança emocional, de uma posição confortável encontrando Urano, é o momento para a gente romper com essa falsa noção de segurança que se tornou a nossa prisão. É o momento onde um novo precisa ser acolhido com maturidade. Essa lua também vai fazer um sextil justamente com Vênus, Saturno em Peixes, o nó do norte também, falando do caminho da nossa alma, né? Só que Vênus e Saturno estão recém-saídos de uma conjunção e ainda vibram o chamado a maturidade emocional e afetiva. E a lua em sextil com esses dois corpos oferece uma estabilidade para novas decisões afetivas, raízes para relações, escolhas livres de ilusões.
solidez para construir uma vida emocional sem autoengano, sem autossacrifício inconsciente. Então, é um momento onde a gente rompe padrões, mas a gente rompe padrões com maturidade, com consciência. O que antes parecia amor, mas exigia a nossa anulação, agora precisa ser reconhecido, deixado para trás. Então a gente vê que a segunda-feira, além de oferecer um caminho de liberdade individual, onde a gente reconhece a zona de conforto que nos prendia, onde a gente abre mais espaço para os nossos verdadeiros valores, para o caminho da nossa alma, não vamos esquecer aqui desse encontro com o Nó do Norte, é um dia onde a gente também se questiona com quem a gente divide esse caminho. Quais são as relações que se tornaram zonas de conforto? Quais são as relações que se tornaram a prisão da nossa alma? É o momento de se libertar dessas relações, mas é o momento também de reconhecer aquelas que são estrutura, que são força para fazer a nossa alma voar mais alto. A segunda-feira também é um dia de vibração do número 5 na numerologia, e é uma vibração que favorece justamente mudanças, movimento, abertura de caminhos, busca por liberdade. É um número que fala da flexibilidade com propósito, mas mudar sem consciência pode fazer a gente perder a direção. Então, estamos falando de uma mudança consciente aqui, não estamos falando de impulso, não estamos falando de se mover por um desconforto sem saber para onde vamos. Estamos falando do reconhecimento da nossa alma, dos valores e desejos da nossa alma e caminhar em direção a isso. Então, especialmente hoje, com todos esses movimentos astrológicos, a vibração do número 5 combina a necessidade de romper com velhos padrões emocionais, fazendo isso de maneira sólida e responsável. Estamos falando de uma lua em touro, que tem firmamento, que tem pé no chão. A verdadeira segurança nasce quando temos coragem de abandonar o que já não sustenta quem estamos nos tornando, porque nós estamos em constante evolução e, como consequência, a nossa vida precisa acompanhar, senão nós somos uma alma presa num passado que já não nos cabe mais. E aí chegamos na terça-feira, onde as ideias que libertam começam a tomar forma. O que pensamos hoje planta o amanhã que queremos viver. Após um começo de semana voltado para mudanças internas profundas, a terça-feira traz movimento, leveza, renovação mental. A lua, que agora está em Gêmeos, nos convida a abrir a mente, circular ideias, sonhar novos cenários e agir com consciência e brilho. Assim que a lua entra em Gêmeos, ela faz um sextil com Netuno em Áries, falando justamente de novas realidades possíveis. Inspira a gente a pensar em novas realidades possíveis, ligadas à autonomia, coragem. O inconsciente se conecta com ideias de liberdade, não mais como fuga, mas como conquista. É hora de sonhar realidades onde a autonomia é a base e não o peso. A Lua também faz um trígono com Plutão em Aquário e um sextil com Marte em Leão. Então, a ação aqui se alinha com confiança e profundidade. O trígono com Plutão traz força interior e abertura para romper com padrões inconscientes que são herdados do coletivo. E o sextil aqui com Marte desperta coragem para brilhar, não contra o outro, mas iluminando junto. Hoje a gente age com a consciência que somos únicos, mas entrelaçados. Cada movimento individual reverbera no coletivo. Então hoje é um dia onde a gente tem esses insights para ter um questionamento de como esse entrelaçamento no coletivo impactou a minha visão de mundo, me fez ter crenças inconscientes que me limitam e ter uma visão mais ampla e aberta para romper com esse padrão. Em contrapartida, usar esse seu movimento individual de romper com o inconsciente coletivo para inspirar outras pessoas ao seu redor. Então, esse entrelaçamento coletivo que a gente vê aqui no dia de hoje serve tanto para a gente entender onde estamos sendo feitos prisioneiros e onde a gente pode ajudar a libertar também. Então, é um dia de questionamento, de posicionamento individual dentro da coletividade,
rompendo com padrões que nos prendem e vislumbrando novas realidades. É um dia também de numerologia, de vibração número 6, que fala de harmonia, fala de responsabilidade, serviço coletivo, compromisso com beleza, com a ordem emocional. Então é um dia para buscar o equilíbrio entre a liberdade individual e o cuidado com o impacto que causamos no outro. A terça-feira traz renovação mental e emocional com a entrada da lua em Gêmeos. As novas ideias nascem, os sonhos se formam, né, com esse sextil aqui com Netuno. E juntos, eles trazem a consciência que a liberdade só faz sentido quando ilumina o caminho dos que caminham conosco. E a gente vê muito isso representado nesse trígono aqui com Plutão em Aquário, que traz essa noção do coletivo. Então é um dia para sonhar novos caminhos, mas com pés firmes no presente, para a gente não sair voando muito longe da realidade. É um dia para agir com coragem, né? Com esse sextil de Marte aqui com Leão, mas também com generosidade para com o outro. E é um dia para renovar a mente, o coração, para construir algo que faça sentido, não só para você, mas também para quem você toca. Então é um dia onde a alma desperta quando a mente se abre para o novo. E o coração reconhece que a liberdade também é um ato de amor. E na quarta-feira o desejo de agir renasce. Mas será que o impulso sabe para onde está indo? A quarta-feira traz uma mudança de clima emocional e afetivo significativa. Após semanas de digestão emocional silenciosa em peixes, Vênus ingressa em Áries e o desejo, que antes era submisso, agora quer se afirmar, se mover, conquistar. Mas ao longo do dia há também tensões internas que pedem reflexão antes da ação. Com a entrada de Vênus em Áries, o ciclo de ilusões e maturação emocional de Peixes chega ao fim. Agora o desejo mira na autonomia, na conquista pessoal, na liberdade afetiva, a força no impulso. Mas também há riscos de agir mais pela ânsia de ocupar espaços do que pela verdadeira necessidade interna. A gente quer agir, mas a vontade pode ser maior do que a consciência sobre o que estamos construindo. A lua em Gêmeos também faz um sextil com Mercúrio em Áries. Emoção e pensamento se inflamam juntos. Temos comunicação ágil, reativa, direta, mas ainda superficial. O desejo de verbalizar verdades, de se autoafirmar pela voz, pode atropelar o cuidado e a ponderação. E além de tudo, a Lua faz uma conjunção com Júpiter aqui em Gêmeos. As reações emocionais e verbais tendem ao exagero. O entusiasmo se mistura à pressa de comunicar o que ainda não foi totalmente compreendido, ao risco de confundir quantidade de palavras com qualidade de percepção. A Lua também faz uma quadratura com Saturno, o que intensifica muito esse confronto entre o impulso e a maturidade. Esse aspecto aqui representa o freio que evidencia a diferença entre falar para ser ouvido e falar com responsabilidade. Então, tem essa conotação onde o impulso sem raiz encontra o muro da responsabilidade, mostrando para gente que nem toda vontade de agir é sabedoria de agir. Então, toda essa instabilidade precisa encontrar o limite da responsabilidade. E é um dia de vibração universal número 7 que reforça o convite à introspecção, à análise, à busca de sentido interior. Então, mesmo em meio ao impulso, à reatividade do céu, o número 7 pede silêncio interno antes da palavra externa. Então, é um momento para a gente observar primeiro os movimentos internos antes de tentar afirmá-los no mundo. A quarta-feira marca o surgimento de um desejo renovado por autonomia, afirmação, mas também revela a fragilidade de agir antes de integrar as mudanças internas. A mente corre, o coração acelera, mas a alma pede pausa e análise antes do grito. É um dia para observar se o impulso de agir é uma resposta genuína ou é só um medo de ficar invisível. É um dia para permitir que a coragem seja temperada de sabedoria interna. É um dia para entender que agir por impulso pode gerar ruído, mas agir com consciência cria raízes. O verdadeiro grito de liberdade nasce depois do silêncio que reconhece quem realmente somos. E aqui na quinta-feira a gente entende que liberdade real não é fuga da dor, é coragem de incluir tudo o que nos habita. Porque depois de um dia marcado de impulsos, afirmações, a quinta traz à tona o lado sensível e profundo que não pode ser ignorado. A lua entra em
Câncer, o seu domicílio, e imediatamente vai formar tensões com Vênus e Netuno aqui em Áries. A alma pede acolhimento enquanto o ego, recém-desperto, quer seguir adiante sem olhar para trás. Quando a gente olha para Vênus e Netuno aqui em Áries, a gente tem a necessidade de autoafirmação inflamada a qualquer custo. Só que a Lua em Câncer, ela é a guardiã das memórias afetivas, ela é a guardiã do passado emocional, e ela não aceita ser deixada para trás assim, sem reconhecimento. E aí surge esse conflito interno, o impulso de romper e conquistar o novo e a dor silenciosa que não foi completamente curada. Essa tensão aqui revela a luta entre querer ser livre e o medo inconsciente de abandono, a ferida, a tentação de usar a ação como fuga emocional. A necessidade de compreender que a verdadeira autonomia inclui a integração das emoções e não a sua repressão. Negar a dor é criar uma nova prisão, só que agora interna. É um dia de vibração 6 novamente, que pede equilíbrio, harmonia, responsabilidade emocional. E essa vibração do número 6 traz o lembrete de que liberdade verdadeira não se constrói excluindo parte de nós, mas acolhendo todas elas com maturidade. A quinta-feira representa um convite para reconhecer a vulnerabilidade como parte da força. O impulso para avançar ele é real. Só que se a gente ignora as emoções que nos habitam, a gente corre o risco de trocar uma prisão pela outra. Então é um dia para acolher a dor, sim, sem dramatizar. Avançar sem abandonar o que ainda precisa ser curado. Reconhecer que liberdade sem integração é apenas uma nova forma de fuga. Não use a coragem para fugir de si. A verdadeira liberdade é aquela que carrega o coração inteiro e não apenas a parte que parece forte. E aí a sexta-feira mostra pra gente que sonhar liberdade é muito fácil. Construí-la sem se perder de si é o verdadeiro desafio. A sexta-feira traz um céu carregado de novos desejos, sonhos e perigos sutis de ilusão. A conjunção exata de Vênus com Netuno inaugura um novo ideal afetivo, um novo ideal de valor pessoal. Mas também pede cautela. Nem todo impulso é verdade, nem toda vontade é visão. Essa conjunção aqui mostra um novo sonho de autonomia que nasce. O desejo de ser livre, de conquistar espaço próprio, de afirmar a própria existência. Porém, Netuno pode inflamar ilusões ligadas ao ego, confundindo desejo com necessidade de reconhecimento externo. É preciso distinguir: estamos buscando liberdade ou tentando alimentar uma imagem de força? O desejo verdadeiro, ele é a semente do crescimento. Já a ilusão do ego é a miragem no deserto. Temos a Lua em Câncer fazendo um sextil com Sol e Urano em Touro e também fazendo um trígono com Saturno em Peixes. A emoção encontra um espaço seguro para aterrissar. Esse aspecto nos lembra de quem somos em essência, antes dos sonhos, antes das ambições. É um convite à conexão com o que é real e sólido dentro de nós. É um dia de amadurecimento emocional. Só que a Lua em Câncer, ela também faz uma quadratura com Mercúrio em Áries, onde emoções feridas tendem a se expressar com muita impulsividade. A fala reativa aparece como um mecanismo de defesa. A gente quer ferir para não sermos feridos. E aqui tem um alerta que palavras ditas no calor podem criar rupturas desnecessárias. Hoje, falar com raiva é muito fácil. O difícil mesmo é falar com sabedoria, porque é isso que transforma de fato. É um dia de vibração número 7 que pede introspecção, análise, busca pela verdade interior. Se a gente se conecta, se a gente escuta esse chamado aqui do trígono da Lua com Saturno, a gente entende que olhar para dentro, criar maturidade emocional, faz com que toda essa necessidade de reatividade, representada pela Lua em tensão aqui com Mercúrio, ela cai por terra. Porque se a gente tem força e sabe quem é, a gente não precisa ter medo de que o outro vai ferir a gente. Porque a gente tem firmeza, a gente tem autoconsciência, a gente tem segurança emocional, então a gente não precisa dessas máscaras, a gente não precisa dessas defesas, a gente consegue somar essa força interna, essa sabedoria interna, esse amadurecimento emocional
com toda essa nova visão de desejo, de autonomia, um acaba alimentando o outro. Só que se a gente não faz esse processo de forma consciente, a gente faz com que qualquer ameaça a essa nova visão de autonomia seja reatividade, afastando a gente desse amadurecimento emocional. A gente tem que entender que a nossa força interna, ela é a base para tudo nessa vida, tá? Então, sexta-feira é um dia onde te convida a prestar atenção em como as suas emoções reativas, em como a sua fala é reativa, em como a sua agressividade é uma máscara, porque você não tem a força interna, você não tem essa coragem, você não tem essa segurança de que você vai conseguir lidar com tudo que aparece na sua vida. E aí você põe essa máscara de luta, de defesa, mas o caminho não é por aí. Sexta-feira apresenta pra gente uma grande potência se a gente souber escutar a voz do nosso coração e não colocar pra fora a voz do ego ferido. E no sábado o palco tá montado. Hoje não basta simplesmente existir, é preciso brilhar com verdade. Depois de dias de questionamentos internos e idealizações emocionais, o sábado traz uma mudança intensa de tom, por isso é muito importante que você viva a sexta-feira de forma consciente, para você trazer para o sábado a força interna que vai te permitir ocupar esse palco. Porque a gente tem a lua ingressando em Leão, o signo da expressão, da coragem, do poder pessoal, e forma aspectos que ativam, intensificam e desafiam essa energia. Hoje o céu pede afirmação verdadeira, mas também consciência sobre o impacto de ocupar o próprio espaço. Essa lua vai fazer um trígono com Vênus e Netuno aqui em Áries, então a emoção hoje encontra um impulso criativo e afetivo. Há muita inspiração para agir com coragem, para viver o desejo com autenticidade. E aqui tá a chave que eu falei para vocês para viver sexta-feira com consciência, para chegar no sábado com clareza do que é o seu verdadeiro desejo, para essa coragem ser canalizada para sua alma, não para as reações. Então, se usado com consciência, sábado é um grande dia de magnetismo pessoal, de abertura para criar a própria realidade. Hoje, coragem e sensibilidade podem caminhar juntas, se o ego servir ao propósito, não ao aplauso. Só que essa lua também faz uma oposição com Plutão em Aquário, onde o desejo de expressão encontra resistência coletiva. Por isso, de novo, a importância da força interior. Porque pode haver tensão entre a vontade de ser reconhecido e a pressão de normas, de estruturas sociais que tentam nivelar tudo. E se você não fez esse processo de amadurecimento emocional e fortalecimento interno, você vai agir com toda aquela reatividade que a gente falou no primeiro obstáculo que colocam nesse caminho para a manifestação dos seus sonhos. Então, é muito necessário tomar cuidado com confrontos de ego, com tentativa de imposição forçada, porque brilhar não é dominar, não é forçar um caminho, não. É iluminar o que há ao redor com a sua própria verdade, com a sua própria essência. A sua essência é a luz, a sua alma é a luz. E temos aqui esse encontro da Lua com Marte, que é um encontro de altíssima energia. Temos energia de impulsividade, coragem, ação direta, mas também o risco do quê? Da agressividade, das reações precipitadas. Então, é preciso sim agir com bravura, mas sem perder a nobreza. Ainda mais que a nível de numerologia, a gente tem um dia de vibração 8. Fala de poder pessoal, de ambição, de conquistas. É um dia que favorece ações práticas e decisões que fortalecem a sua posição pessoal, sabe? Mas também exige responsabilidade, porque o poder que não se governa se volta contra quem o exerce. Então, o sábado é um chamado para ação, para expressão da verdadeira força interior. A energia de poder está no ar, mas precisa ser usada com consciência, propósito e grandeza de espírito. É um dia para agir com coragem, mas sem arrogância ou reatividade, agressividade. É um dia para brilhar sem apagar os outros, mas para somar a luz. É um dia para lembrar que o verdadeiro poder é aquele que constrói, não é aquele que oprime. Hoje, o poder não é de quem domina, é de quem inspira. E no domingo a gente entende que a gente está expandindo por fora, mas a verdadeira transformação ainda acontece por dentro. Domingo marca um novo impulso de crescimento, de movimento, dentro do ciclo iniciado na Lua Nova em Touro, porque temos a Lua
crescente em Leão, onde a energia se volta para a afirmação da identidade, para a conquista de espaço pessoal, para a expressão genuína dos desejos e valores renovados, com todo o processo que a gente passou nessa semana. Então, a gente começou uma nova alunação em Touro, que trouxe energia de movimento e ruptura com valores antigos que não nos cabiam mais, e agora é o momento da gente seguir em frente, seguir caminhando através de uma expressão genuína desses novos desejos e valores. É hora de sair do silêncio da semente e começar a fazer um novo ciclo florescer. Essa fase crescente pede ação consciente, dar corpo ao que foi intencionado na lua nova. Em Leão, o crescimento acontece através da coragem de se colocar no mundo, de assumir protagonismo, brilho de verdade. Mas a alunação de Touro ainda nos lembra: não basta brilhar, é preciso construir algo que dure e tenha raízes sólidas. Avançar, sim, mas sem perder a consistência, a base interna, toda essa força interior que eu falei para vocês, que é a chave para não cair em reatividade, em máscaras, em opressão. Essa força interior, essa base interna é o que vai fazer você desabrochar e brilhar de uma forma muito autêntica. No domingo também a gente tem Plutão iniciando o seu movimento retrógrado, marcando uma revisão dos sistemas de poder, tecnologia, ideologia, movimentos sociais, a revisão de estrutura que sustenta ou que limita a liberdade coletiva, há uma reavaliação das bases sobre quais novos modelos sociais e tecnológicos estão sendo construídos. No plano pessoal, não gera eventos diretos, sabe? Porque Plutão é muito lento, então todo movimento de Plutão ele vai falar do nível coletivo, tá? Então a mudança real acontece devagar. Primeiro na cultura, depois nas estruturas. Como humanidade, o nosso processo é muito mais lento do que o nosso processo individual. Então, são mudanças que a gente vê de forma bem gradativa. O domingo tem a vibração do número 9. É o número do fechamento, mas também da generosidade, da compaixão. É um dia para finalizar processos internos que já não servem, liberar os apegos emocionais, para permitir com que o seu brilho se espalhe para o mundo, para você agir com grandeza, altruísmo, mesmo enquanto a gente busca o crescimento pessoal, a gente pode iluminar o mundo ao nosso redor. E libertar-se do velho é o primeiro passo para expandir de verdade. Então, domingo é um dia de avanço com consciência e de libertação com sabedoria. A gente se expande no mundo, mas a gente só vai ser livre se soubermos soltar as estruturas internas que já ficaram pequenas demais. É um dia para agir no plano externo, mas acompanhar atentamente os movimentos internos. É um dia para avançar com coragem, sem pressa e sem desprezar o que precisa ser finalizado dentro de nós. Plantar movimento, mas regar compaixão e visão ampla. Crescer sem soltar o passado é levar correntes para o futuro. Libere para florescer. Essa semana não pede pressa, pede presença. Toda verdadeira mudança começa de dentro. Que a gente tenha coragem de soltar o que não serve mais, plantar o que importa e florescer mesmo sob ventos incertos. A vida pede profundidade, consciência e amor. A gente se vê na próxima travessia.